Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália e hoje eu vim trazer uma atualização de um vídeo muito visto aqui no canal e eu achei importante vir aqui trazer algumas atualizações, focar em alguns pontos mais importantes, né? Tá? Porque é um vídeo um pouco mais antigo que eu fiz, você já viu no título, óbvio, né? Quais são os documentos para entrar aqui em Portugal como turista, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro a lista dos documentos que você precisa e depois eu vou falar sobre cada um deles, o que mudou, o que você precisa se atentar um pouco mais, tá? Então, vamos lá. Você vai vir para Portugal como turista, tá? Eu vou falar também depois, se você vier não como turista, muda pouca coisa, tá? Mas fica aí que eu vou falar tanto para turista quanto para quem vem com visto, vem para morar, tá? Então, vamos lá. Vem como turista, porque você precisa de um passaporte válido, que ele tenha pelo menos 6 meses de validade da volta, da data de volta que você tiver aí no seu bilhete que você comprou, né? Então, passaporte válido. Um bilhete de volta, tá? Se você não tiver um bilhete de volta, dificilmente você conseguirá sair até do Brasil, porque normalmente muitas companhias aéreas do Brasil não deixam nem que a pessoa embarque se não tiver o bilhete de volta, então você pode ter problema tanto no embarque quanto também na imigração, então você precisa de um bilhete de volta. Mas, Natália, por quê? Você vai a turismo, né? Então, quando a gente vai para turismo, a gente vai para um lugar e a gente retorna para nossa casa. Então, nada mais justo do que você ter um bilhete de volta. Então, você precisa de um bilhete de volta. Seguro viagem privado, tá? PB4 não é seguro viagem. Falo muito isso aqui no canal, tenho artigo no blog e tem destaque no Instagram, inclusive me segue lá, Turismóloga pelo Mundo Oficial. Enfim, gente, PB4 não é seguro viagem, você precisa de um seguro viagem privada que cubra, né, no mínimo 30 mil euros. Esse não é o valor que você vai pagar, é o valor de cobertura. Normalmente você paga um valor bem baixinho, seguro viagem não é caro, dependendo do tempo que você vai passar lá, mas você precisa apresentar na imigração porque é obrigatório para a Europa. A Europa exige que um turista leve um seguro que cubra até 30 mil euros. Por quê? Se você tiver algum acidente, tiver algum problema no país, eles não querem arcar com os seus custos. Tem que ser o seguro que você contratou. Então, Natália, eu passei como turista e ninguém nunca me pediu um seguro viagem. Sorte que você teve que o agente não pediu, porque se ele pedisse, se você não tivesse, volta pro Brasil, tá? Então, aqui a gente não trabalha com achismo, a gente não trabalha com possibilidades. Aqui a gente trabalha com o que é certo, o que você deve fazer, porque se pedirem, você pode nem entrar no país, porque você não tem aquilo que eles exigiram, tá bem? Você precisa também de um comprovante de onde você vai se hospedar, um comprovante de hospedagem, né? Afinal, você vai a turismo, você precisa se hospedar em algum lugar. Então, pode ser um comprovante de hotel ou uma carta convite. E precisa também de um comprovante de meios de subsistência, tá? Então, nisso tudo aqui, o que eu quero frisar mais? Eu quero frisar aqui no comprovante de alojamento e no comprovante de meios de subsistência, tá? Então, vamos lá. O passaporte não mudou nada, você precisa de um passaporte válido, precisa de um passaporte que tenha no mínimo 6 meses de validade, tá tudo ok com outro vídeo. Seguro viagem também continua valendo, você precisa de um seguro viagem privado, então você pode levar o PB4, mas isso não é seguro viagem e isso não vai aí te ajudar na hora de entrar, você precisa de um seguro privado. Agora, meios de hospedagem, o que mudou, né? O que é bom que você faça para você não correr o risco de ser mandado de volta para o Brasil, tá? Eu já recebi algumas mensagens de pessoas que passaram por isso, que foram mandadas de volta para o Brasil por isso. Você precisa de um comprovante de alojamento pago. Porque assim, gente, a imigração ele fica de olho em tudo, tá? Ainda mais que brasileiro tudo que faz, aquele jeitinho brasileiro que faz, coloca já nos grupos, já avisa todo mundo, depois começa todo mundo a fazer aquilo e uma hora chega nos ouvidos da imigração, não tem jeito. Então o que acontecia, né? Você já deve até saber disso. As pessoas com intenção de morar em Portugal, mas ir como turista, faziam o booking, né, do alojamento para a data que fosse chegar, só que cancelava isso, né? Ou quando chegava lá, ou às vezes cancelava até antes e ficava só com aquele papelzinho. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a ligar para o alojamento para saber se a pessoa realmente tem reserva lá e se a reserva está paga. Então, uma pessoa que entrou em contato comigo no meu Instagram falou: Natália, eu fui só com o comprovante de alojamento, ele não estava pago, eu ia pagar no alojamento, mas eles me mandaram de volta porque não era uma reserva paga. Então, alguns agentes da imigração estão exigindo que você tenha uma reserva paga, tá?
Então fique bem atento nisso. Eu sei que às vezes o Booking tem aquela opção de você pagar no alojamento, mas nesse caso, para entrar em Portugal, o ideal é que você pague imediatamente, leve o comprovante de pagamento e tudo mais, porque se eles ligarem para lá, a sua reserva tem que estar feita e tem que estar paga, tá? Então, muitas pessoas podem entrar ainda mesmo sendo pagas? Pode, mas é aquela coisa, a gente trabalha com o melhor, com a maior probabilidade de dar certo. Nesse caso, a melhor probabilidade de dar certo é você ter a sua reserva paga, tá? Uma outra coisa também que muitas pessoas até desconsideram, mas que se você pegar um agente de imigração que faça questão daquilo, também pode te mandar embora. Uma outra pessoa também que foi supostamente a turismo, tinha o bilhete de volta para a data X e ele pediu o comprovante de meio de subsistência. E a pessoa tinha até um dinheiro consideravelmente bom, mas que não batia com os dias que ela ia ficar. Porque a lei, né, o que se fala, o que se aconselha é que você tenha 75 euros para entrada. Então, você entrou em Portugal, você tem que ter 75 euros. Mais 40 euros para cada dia que você vai ficar no país, tá? Então, se você levar um dinheiro muito inferior aos dias que você vai ficar em Portugal, isso pode pesar, né? Vamos supor que o tempo que você vai ficar em Portugal, somando os 75 mais os 40 euros por dia, dá 4 mil euros, vamos supor. E você tá lá só com 1.000 euros. E ele vai falar, ok, mas aqui, os dias que você vai ficar aqui até você ir embora, são 4 mil euros que você deveria ter para se sustentar. Só que você só tem 1.000. Você não tem condições de sustentar aqui em Portugal. Você vai voltar para o Brasil. Então, isso também pode acontecer. Então, é bom que você esteja munido de todas essas ferramentas para você não correr o risco de ser mandado embora por esses pequenos erros, né? Que a imigração pode ver como suspeito de que você vá querer ficar em Portugal e não vá voltar, tá, gente? Então, você tem que pensar em uma coisa. A imigração tá ligada. Tem muito brasileiro que vem para cá como turista para ficar. E se você for sorteado da vez de ser minuciosamente, né, revistado e visto em relação à documentação, você não tiver as coisas corretas, você vai voltar para o Brasil e não vai entrar em Portugal, tá? Então fica aí a minha dica, faça tudo certinho. É sempre melhor você fazer tudo certinho e entrar no país do que de repente, não, eu vou economizar no seguro, não vou fazer, vou economizar nisso, naquilo, e depois você é mandado embora, você perde tudo aquilo que você investiu, passagem e tudo mais, e além da frustração que você vai ter, né, de querer ir para Portugal e depois ser mandado embora, tá? A única diferença, se você vier com visto, é que você não precisa de passagem de volta, porque afinal você tem um visto, seja de trabalho, seja de estudo, seja do que for, então você não precisa da passagem de volta. O PB4 é aceito, então você não precisa do seguro viagem, mas eu recomendo, pelo menos pro início, porque pode dizer que você não consiga inscrição no centro de saúde de cara, porque é muito difícil. Então eu recomendo que pelo menos um mês você tenha, assim, o seguro viagem, tá? E é basicamente isso, é muito mais fácil você entrar com visto, né? Porque você já passou por uma série de burocracias antes no consulado português, então eles minimamente dão uma acalmada, porque sabe que você tem o visto, então você minimamente foi aprovado para entrar ali. Não que você não corra o risco de voltar, também pode ter, mas é menos provável, tá? Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje dos documentos que você precisa para poder entrar em Portugal. Muito boa sorte, muito boa viagem. Deixa aqui embaixo também o seu comentário me dizendo quando você vem para Portugal, como você está se preparando, alguma dúvida que você tenha em relação à documentação. Se você quiser fazer uma cotação também de seguro viagem, pode me mandar uma mensagem, pode clicar também no link aqui embaixo para poder fazer o seu orçamento, tá bom? Então é isso, nos vemos então no próximo vídeo. Joinha, se inscrever no canal, tá bom? Não se esqueça.